Pra quem não sabe, Eu Sou a Lenda, de 2007, é a terceira adaptação do livro homônimo de Richard Matheson, que basicamente sempre retrata a vida de Robert Neville, um sujeito imune ao vírus original criado para curar o câncer, que precisa se virar sozinho no mundo pós-apocalíptico até ser confrontado por uma revelação que, na verdade, só existe no livro. Claro que nas obras posteriores até tiveram algumas referências a essa revelação original do livro, mas basicamente todas essas obras posteriores, baseadas no conto, criaram uma história própria, uma história única, obviamente similar, mas é seguro afirmar que diferente. E no caso de Eu Sou a Lenda, de 2007, isso é até mais nítido, visto que o filme teve um final alternativo que faz referência direta ao que descobrimos no livro, na história específica do livro. O grande problema é que Eu Sou a Lenda, de 2007, ao ter escolhido o seu final, ou seja, ao ter usado o final que a gente vê na obra original, significa que sua proposta é aquela, e por mais que exista essa outra interpretação, digamos assim, o filme é o que ele é. A gente, obviamente, consegue interpretar e fazer outras leituras, mas o filme pelo filme expressa uma coisa que nem sempre é o que a gente queria. E pra ficar claro tudo isso que eu tô dizendo, no livro, o protagonista, depois de anos lutando pra tentar encontrar uma cura, ressaltando que ele não era um cientista, era só um sujeito que tinha esse ímpeto de salvar a humanidade, visto que ele estava num processo de loucura já, basicamente, por estar sozinho, por estar naquele lugar, naquele isolamento profundo. Ele de fato só queria uma cura para poder ter pessoas ao seu lado de novo, para não se sentir mais sozinho naquela imensidão de criaturas monstruosas na sua visão. E a grande reviravolta é justamente entender que na verdade é ele o verdadeiro monstro. Aquela sociedade se reestruturou de uma forma talvez inimaginável, tanto para o personagem principal, tanto para quem acompanha o livro. Depois de um período de tempo onde toda a humanidade já havia sido extinta, cujo o único sobrevivente era o Robert, aqueles mutantes, vampiros ou zumbis, que na verdade no livro fica mais estabelecido como vampiros mesmo, justificando suas fraquezas com algo mais científico e até psicológico, eles evoluíram, construíram uma espécie de sociedade mesmo, de uma civilização, se é que podemos chamar assim, de uma nova espécie dominante sobre a Terra. E o Robert era só um sujeito quase mitológico que aterrorizava aquela população às noites, tanto que o Eu Sou a Lenda do título é muito mais referente à extinção da humanidade e o fato de restar só um integrante dessa espécie do que uma forma de expressar a esperança que o sujeito representa no filme de 2007. Ele é uma lenda no livro porque as famílias contam a história desse sujeito que mata pessoas das suas famílias, que é um terror real naquela sociedade, ou seja, é uma inversão completa de valores e de papéis. O Robert achava que estava fazendo um bem matando aquelas criaturas para poder seguir na sua missão solitária de encontrar uma cura para resgatar sua espécie da extinção, quando na verdade ele só estava aterrorizando uma população que já tinha se conformado em ser dominante naquele planeta, que não tinha dúvidas quanto ao seu reinado. Ou seja, o livro estabelece muito bem a sua proposta no final. É lógico que essa é uma reviravolta, então é guardado até o último capítulo, e a gente só percebe isso por causa da perspectiva. A gente acompanha o livro inteiro através dos olhos do Robert, e como humano, a gente obviamente simpatiza com ele. Nem passa pela nossa cabeça imaginar que aquela nova espécie, digamos assim, se tornou uma civilização, que eles estavam se reestruturando a partir dos seus hábitos, dos seus valores, das suas crenças, da forma como eles estavam construindo algo para eles, porque eles eram a maioria de fato. Porém, no filme especificamente de 2007, não existe essa reviravolta, não existe essa perspectiva diferente, porém fica implícito a dúvida que talvez o roteirista, os produtores, o diretor ficaram na hora de decidir para qual lado iriam direcionar essa história, porque você vê indícios de que aqueles mutantes eles possuem algum tipo de racionalidade, que eles têm uma forma de se estruturarem entre si, até um líder eles possuem. Porém, o filme inteiro trata de focar especificamente no Robert, na sua solidão, na sua saudade da família, no seu relacionamento com a cachorra, na sua busca incansável pela cura e na sua esperança de encontrar alguém. Ou seja, não existe um trabalho, um desenvolvimento acerca daqueles vampiros/zumbis, que vale ressaltar que no filme não fica estabelecido que são vampiros com uma explicação mais científica e psicológica. São só criaturas aterrorizantes que, no primeiro momento, não possuem racionalidade nenhuma a não ser atacar aqueles que não são parecidos
comprometidos com eles mesmos. E o que eu quero dizer é que o filme ele segue uma proposta bem estabelecida que fica claro ao final. O final que a gente tem no filme original trata de pôr um ponto final nessa discussão, no sentido do próprio filme, não que a gente não possa especular ou teorizar, mas apesar de existirem indícios indicativos de que aquela espécie se organiza de determinada forma, o filme não explora isso. Tanto que no primeiro vídeo comentando esse filme, eu mencionei que a cena em que o Robert cai na armadilha, ele mesmo tinha feito a armadilha e caído nela própria por ter esquecido deliberadamente que a tinha feito, para dar um tipo de sentido àquela solidão que ele estava sentindo. Seguindo essa proposta, o motivo dele ter feito a armadilha e esquecido e caído nela depois, poderia simbolizar que ele precisava de uma falsa esperança, que ele precisava de algo para repor suas energias, visto que ele já estava chegando em um momento que provavelmente iria colapsar, estava beirando a loucura. Porém, num sentido literal, é bem óbvio que foram os mutantes mesmo que armaram aquela armadilha. Tanto que mais tarde, o líder provavelmente lança os 3 cachorros e não vai atrás do Robert, porque o intuito dele era segui-lo e não matá-lo. Então sim, literalmente, foram os mutantes que criaram aquela armadilha porque eles viram uma deles sendo capturada e queriam resgatá-la. Ou seja, se essa cena tivesse sido mais explorada e mais desenvolvida com o final alternativo, além de ser muito mais próximo à atmosfera e o clima do livro, com certeza teria sido um filme muito melhor. Não que um final heróico e bravo com um protagonista esperançoso não seja bom, porém o filme inteiro estabelece um clima muito pesado de paranoia, de medo, de tensão, de angústia, de solidão mesmo. É como se ele te preparasse para um final trágico, mas voltasse atrás com medo de não agradar todo mundo. É lógico que o final que o Robert leva não é o mais feliz do mundo, porém ainda é muito esperançoso. E não só isso, nos entrega que realmente ele vai conseguir salvar o mundo, que vai fazer a humanidade prosperar novamente. Lógico que a gente não pode ter certeza, mas a probabilidade é muito grande, até porque ele não só encontrou a cura, mas existia uma comunidade gigantesca de pessoas. Então, para ficar claro, esse final alternativo, ele transformaria basicamente o filme inteiro em outra coisa, porque nesse final a gente vê que os mutantes também estão zangados com o Robert, expressam uma raiva quase descontrolada, mas aí é que tá, eles conseguem se controlar. O final original não deixa isso claro, pelo menos não explicitamente. No alternativo, a gente vê que o Robert percebe esse fio de racionalidade, principalmente no líder. Então, ao invés de se sacrificar matando aqueles que ele pode, ele decide entregar aquela cobaia que ele tinha pego em troca da sua segurança, esperando que eles fossem embora. E é justamente isso que acontece. Nesse ponto, fica extremamente claro que aquelas criaturas realmente eram organizadas, que eles tinham hierarquia, que eles tinham afeto um por outro e senso de preservação. O que fica sugerido no momento em que o Robert sequestra uma das mutantes, porque o líder, por um triz, não sai no meio da luz solar para poder salvá-la. Naquele momento a gente não precisa de nenhuma explicação didática para entender esse gesto. O mutante tinha afeto pelaquela criatura, talvez fosse seu par romântico ou uma irmã, uma filha até, e vê-la sendo capturada despertou instintos de sobrevivência mais profundos ainda, ao ponto de quase fazê-lo se matar para tentar salvá-la. E nesse ponto a gente consegue perceber como o filme não consegue seguir um caminho que ele estava trilhando, que tinha começado a desenvolver, que tinham deixado pistas para usar aquele final alternativo que casaria perfeitamente com todas essas passagens do filme. A cena da armadilha é pontual para a gente entender que de fato as criaturas são inteligentes. Porém, quando você assiste o filme com um final heróico, esperançoso, essa passagem perde todo o peso, toda a relevância que poderia ter. E uma forma de dar valor a ela é justamente pensar, lógico, de uma forma abstrata e subjetiva, que o próprio Robert armou aquilo de forma inconsciente para poder renovar suas esperanças. É lógico que é muito complexo pensar dessa forma, mas a situação do personagem era muito complexa. 3 anos sozinho, à beira do colapso, sem nenhum contato humano, sempre com medo do amanhã, e mais tarde ele nem questiona como aquilo aconteceu, se foram realmente os mutantes. Lógico que com o final alternativo isso não seria necessário, ficaria implícito. Porém, como a gente tem outro final, a cena fica meio jogada e avulsa. De qualquer forma, esse é só um exercício pra gente perceber como esse filme seria diferente, não só porque seria mais próximo do livro, o que também não é nenhum mérito, uma adaptação não precisa ser idêntica à sua obra original, apesar de necessariamente, para ser boa, precisar da essência, mas devido a todas essas dicas, podemos dizer assim, o final alternativo casaria muito melhor com toda a proposta do longa. Com o final original, a gente percebe que a ideia era mais reforçar a solidão, a depressão, a tristeza desse personagem principal e depois terminar com esperança, do que de fato fazer uma inversão de papéis e de valores, transformar o herói, que a gente acompanha simplesmente
simplesmente por ser humano, que a gente se identifica e torce por ser semelhante a nós, do que mostrar que, na verdade, ele sempre foi um monstro desde que a epidemia tomou conta do planeta. Oi, eu sou a Luísa do Mulher no Cinema. E eu sou a Joyce do Cinemascope. E a gente queria convidar vocês para a segunda edição do curso Mulheres no Cinema, que começa em 10 de setembro aqui em São Paulo. E esse curso acontece às terças e quintas-feiras, das 19 às 22, num lugar incrível chamado Escrevedeira, que fica localizado no bairro da Vila Madalena. Essa segunda edição do curso é um pouquinho maior do que a primeira. A gente decidiu fazer 16 encontros dessa vez para poder falar sobre mais diretoras e com um pouquinho mais de calma. Mais tempo para debate, vai ter uma sessão especial. Exatamente. Que a gente vai debater uma obra. Que foi realmente uma edição muito legal a primeira, assim. A gente adorou poder ter essa troca ao vivo com os alunos. A gente, na verdade, convida todo mundo, né? Qualquer público que precisa trabalhar no cinema, pode trabalhar no cinema também, porque realmente para quem se interessa por cinema e quer saber sobre como as mulheres sempre fizeram parte da história, né? Isso, a gente espera poder encontrar vocês em setembro. Até lá!